Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Jane. Se for a primeira vez que você está vendo nesse canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like duplo, convida seus amigos, familiares. Se você já mora nessa casa, então meu abraço, meu carinho e minha gratidão. Hoje nós vamos falar um tópico, mas que é interessante para você saber das coisas que acontecem conosco, né, com os humanos. Nosso tópico de hoje é a Síndrome de Maria Antonieta. A Síndrome de Maria Antonieta é uma condição médica rara e muito controversa, em que o cabelo da pessoa que sofre dessa síndrome fica branco de uma hora para outra. A Síndrome de Maria Antonieta também é conhecida como canite súbita. É um fenômeno raro e fantasmagórico em que a cabeça e os pelos do corpo do paciente ficam repentinamente, dramaticamente brancos em um curto período de tempo. Batizada com o nome da rainha francesa, cujo cabelo supostamente ficou branco durante a noite após uma série de experiências traumáticas, a resposta foi historicamente atribuída ao extremo choque, tristeza e angústia que ela viveu. Hoje, muitos médicos são bastante céticos e dizer que isso por causa de uma reação tão extrema a cor do cabelo mude. Em vez disso, outras causas médicas foram examinadas ao longo dos séculos. No entanto, a condição parece muito real para as 84 pessoas que experimentaram o branqueamento repentino dos cabelos desde 1800. E após isso foi nomeado Maria Antonieta. Maria Antonieta, após ser capturada durante a Revolução Francesa, ela viveu muitos traumas, muitas coisas. Embora existam suspeitas de que existem supostos casos anteriores ao que aconteceu com ela de canite súbita na história, o mais divulgado é o caso da rainha francesa, que, segundo a lenda, o cabelo natural da rainha, que geralmente ficava escondido sobre todas aquelas perucas elaboradas e empoadas, ficou branco da noite para o dia. Ficou branco na noite anterior à execução na guilhotina, né? Que ela foi decapitada em 1793, quando ela tinha apenas 35 anos. Ela foi capturada pelos revolucionários em Varennes, após a tentativa fracassada dela escapar de Paris, disfarçada de governanta, ao lado do rei Luís XVI, que estava vestido como criado, e a partir desse momento ela deve ter sabido que um destino cruel estava diante dela. Então aquele choque, aquele desespero, aquela angústia, aquele medo fez que durante a noite o cabelo dela ficasse todo branco. Gente, imagina a dor, o sofrimento que a pessoa não estava passando. Uma das últimas pessoas a ver Maria Antonieta viva foi a dama de companhia dela, Henriette Kaplan, que observou em um relato escrito a primeira vez que vi Sua Majestade após a infeliz catástrofe da viagem a Varennes, suas feições estavam muito alteradas. Mas depois das primeiras palavras gentis que ela me pronunciou, ela tirou o boné e pediu que eu observasse o efeito que a tristeza tinha feito em seus cabelos. A rainha então revelou um anel que continha uma mecha do cabelo branco dentro, junto com a inscrição: embranquecimento pela tristeza. Relatórios históricos da Síndrome de Maria Antonieta têm sido relatados pelo menos desde o século XVI. Cada vez atribuímos a condição a extrema dificuldade ou estresse. Curiosamente, a idade não parece ser um fator determinante, sendo afetado pessoas de qualquer idade. Uma das primeiras pessoas foi Maria, rainha da Escócia, cujo cabelo branco teria sido revelado a uma multidão após a sua execução. Gente, eles executavam as rainhas também. Naquela época tinha umas leis bem severas.
A história nos diz que Thomas More sofreu um destino semelhante quando seu cabelo supostamente ficou branco antes de sua execução na Inglaterra. Mais recentemente, num relatório de 1902, um lado direito dos pelos públicos de uma mulher de 22 anos ficou branco durante a noite depois dela ter testemunhado um assassinato horrível. Enquanto isso, em 1915, um soldado francês de 23 anos que sobreviveu a uma explosão, não muito depois do incidente, tufos brancos apareceram apenas no lado esquerdo da cabeça, ecoando o lado do corpo que foi mais impactado durante a explosão. Em ambos os casos e em outros, o cabelo permaneceu branco, não voltou à cor normal. Hoje, os médicos tendem em grande parte a ver a síndrome de Maria Antonieta como um mito, apesar de alguns pacientes ocasionais aparecerem em estudos médicos. Muitos são rápidos a apontar que o cabelo da cabeça já não está vivo. Por isso, é menos provável que seja diretamente afetado pelo estresse. Esse argumento aponta que qualquer envelhecimento do cabelo relacionado a estresse aconteceria gradualmente ao longo do tempo, e não como uma reação imediata ao trauma. Os cínicos argumentam que foram os historiadores que venderam os estudos do caso da síndrome de Maria Antonieta, que são tão famosos hoje e que pode muito bem ter havido outras causas e revelaram ao aparecimento do súbito branqueamento do cabelo. Os cabelos de Maria Rainha da Escócia e de Maria Antonieta mudaram de cor porque não tiveram acesso à tintura de cabelo na prisão, que eles estão dizendo. Ou talvez, como mitos cientistas argumentam, pelo menos alguns dos casos súbitos de branqueamento capilar na história tenham sido causados por uma doença chamada alopecia areata, uma mudança temporária até que o cabelo pigmentado voltasse a crescer, o que não explica porque tantos estudos de caso mantiveram os cabelos brancos permanentemente. Hoje os médicos, outros problemas também de saúde, como deficiência de vitaminas, de algumas vitaminas, ou doença celíaca, podem causar clareamento temporário dos cabelos. Muitas vezes também são temporários, eles voltam à cor normal. Enquanto isso, alguns fazem uma ligação entre o clareamento do cabelo e o vitiligo da pele. Embora muitos que sofrem da síndrome de Maria Antonieta afirmem nunca ter experimentado o clareamento da pele, tudo isso significa que o júri ainda não decidiu e, por enquanto, pelo menos a síndrome continua sendo um dos mistérios não resolvidos do mundo show de horrores, A verdade do mundo show de horrores. Eu, por exemplo, tenho uma mecha de cabelo. Minha filha nasceu com uma mecha de cabelo branco aqui atrás e que permanece até hoje. Ela já é adulta, já é mãe, tudo. E ela tem essa mecha desde que nasceu, pequenininha, Quando os cabelinhos dela começaram a crescer, já tinha aquela mecha branca. Eu tenho uma mecha desde os meus 20 e poucos anos aqui, sempre foi branca aqui, ó, tá vendo? Essa é uma mecha branca. Você vê que o meu cabelo tá ficando branco, mas ele, olha a cor, como ele tá esbranquecendo, aos poucos. Mas aqui sempre foi branco, desde os meus 20 e poucos anos. A minha mãe, com 23 anos, o cabelo dela ficou todo branco, com 23 anos. Ela não falava se ela teve um trauma, se ela passou por alguma coisa, Eu não sei. Mas eu sei que ela ficou com o cabelo branco com 23 anos. E quando eu conheci ela, ela já tinha os cabelos brancos.